Meu querido, me fala uma coisa. Antes de você começar com os investimentos esportivos, o que você fazia da vida? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Cara, como eu te falei, sou de família nordestina, né? Eu não me considero um nordestino. Queria eu ter convivido muito mais com a cultura nordestina, mas eu não convivi tanto, né? Sou muito ligado à cultura nordestina um tanto quanto a culinária, né? A dança. Eu e minha esposa, a gente gosta de dançar, né? A comida, né? Mas eu não tive tanto contato assim. Sou daquela família nordestina tradicional que veio buscar vida em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Aquela velha história, né? E assim aconteceu com a minha família também. Meu pai, minha mãe. Mas eu não convivi tanto. E, na verdade, eu sempre quis trabalhar por conta própria, né? Eu sempre quis empreender. Empreender, né? Eu sempre quis, ter alguma coisa minha. Isso desde criança. Eu lembro até mesmo uma história na escola, que eu falei para a professora uma vez que aquilo ali não ia me servir para nada. Sério? E aí cheguei em casa falando isso e falei que aquilo ali não iria me deixar rico. Foi isso que eu falei. Crianças, não façam isso. Por que não, meu e querido? Aí... Não, hoje em dia é até mais liberal, mas naquele tempo o que aconteceu? Os meus pais me levaram para um psicólogo. Sério? Foi Nossa. uma engraçada. E aí eu falei, a psicóloga, não tem nada de errado com ele. Né? E cara, eu comecei, a profissão me escolheu. Eu sou professor, né? Fui, né? Dei aula muitos anos. A gente não deixa de ser professor. Sim. Né? E dei aula há muitos anos. Hoje eu me considero um professor de trader esportivo. Show. Né? Eu me coloco nessa posição pelo tanto de tempo que eu tenho no mercado. Eu iniciei aqui em 2012, né? 2012, onde tudo era mato no tempo. Não tinha conteúdo, foi na raça mesmo, não tinha muita coisa na internet. Naquele tempo, nem a própria internet é o que é hoje, né? Então, foi mais ou menos isso. Eu larguei uma carreira de professor para me dedicar exclusivamente a isso aqui, quando os meus investimentos já ultrapassavam em pelo menos 2 vezes o meu salário. A gente se planejou para isso, eu e minha esposa, que também atuava na área da educação no tempo, e deu muito certo. E você era professor do quê? Educação física. Educação física? Dei aula muito tempo de educação física. Dava muita aula de empreendedorismo em redes nacionais de aprendizagens, né? Trabalhei muito com jovem. Foi um período bem legal. Eu comecei a dar aula, na verdade, muito cedo, aos 17 anos de idade. Caraca, eu bem dava cedo aula, mesmo. Bem cedo, porque eu me formei técnico em informática muito cedo. E aí eu comecei, né? Mas depois a profissão me escolheu de professor. Fui pro lado da educação física justamente por conta do esporte. Show. Né? Gosto muito do esporte. E achava que ia só jogar bola, como professor de educação física, né? Ah, é? Na verdade é bem diferente. Né? Show. E aí, essa transição que aconteceu de você sair de professor de educação física para você se tornar trader, se tornar um professor com relação aos investimentos esportivos, foi em que ano que houve essa transição? Vamos lá, em 2012 eu iniciei. Sim. Por conta de um camarada amigo meu, conhecido meu, o André. Ele não vai estar me ouvindo, com certeza, ele não trabalha mais com isso. Né? E até nem tenho mais contato. A gente jogava uma bolinha ali, né? E ele jogava, ele cobria a minha subida, eu cobria a dele ali, a gente ficava brincando, se provocando durante o jogo até que a gente pegou amizade. Né? E depois disso eu nunca mais vi ele. E encontrei ele depois de muito tempo. Encontrei ele e ele me falou o seguinte: eu sou trader esportivo. Eu até brinquei, que parada é essa? O que é isso? E ele me explicou lá bem do jeito dele. Né? Eu ganho dinheiro assistindo jogo de futebol. Né? E aquela velha propaganda enganosa. E aí eu falei assim, cara, como que é isso? Como que funciona? Ele me explicou, eu falei, você não ganha dinheiro assistindo o jogo. Porque a minha mente ela é muito objetiva. Você falou isso, eu ganho dinheiro assistindo o jogo. Eu vou assistir e vou ganhar dinheiro. A minha cabeça assimilou aquilo. Alguém contratou esse cara, senta aqui, assiste esse jogo que eu vou te pagar tanto. Foi isso que eu entendi. Mais ou menos assim que eu assimilei. Aí eu, entendi agora. E assim eu fui estudando, né?
Em 2012, eu iniciei, final de 2011, na verdade. Iniciei não, eu fiquei sabendo da parada, né? E aí, em 2012 mesmo, eu resolvi iniciar meus estudos. Só existia um curso naquele tempo que falava disso, né? E esse curso naquele tempo ele era R$1.000. R$1.000 naquele tempo... Era muita grana. Para um professor, né? Lá ia embora um quarto do meu salário naquele tempo. E aí eu decidi não comprar. Eu vou ver o que eu consigo na internet. Na verdade, não consegui muita coisa, né? Tinha pouquíssimos canais. Tudo que eu encontrei era estrangeiro mesmo, né? Tinha muito conteúdo europeu, né? Alguns americanos. E no Brasil eu até que achei uns canais ou outros ali, mas nenhum muito bem estruturado e com a informação de verdade. Porque era algo muito novo. Até mesmo quem já tinha muito tempo de mercado não sabia exatamente como instruir quem estava iniciando. Era um mercado muito novo, realmente. Eu até considero que o trade esportivo naquele tempo era o que o Bitcoin é hoje. Ninguém sabe exatamente o que é isso, né? Porque se você perguntar 70% da galera, o pessoal sabe que existe, mas não sabe o que é exatamente. Exatamente. Né? E se você chegar num camarada, perguntar o que é Betfair, Bet365, trader esportivo, apostas esportivas, ele vai saber ele vai saber que existe hoje em dia. Qualquer um. Você pode chegar em 10 pessoas, pelo menos 5 vão saber. Nem todos vão saber exatamente o que é. Né? E aí eu iniciei, vi que não era tão simples como parecia. Né? Eu tive muita dificuldade no início, realmente. Cheguei, botei uma banca, 1, 2, foram 6 no total. De qual valor eram as bancas? Cara, eu comecei com pouco, tipo R$200, né? Inclusive pra galera que está iniciando agora, é isso, tá? Indico você a iniciar com pouco mesmo. Foca primeiro no seu conhecimento, tá? Porque o lucro aqui, ou até mesmo uma profissionalização, é resultado do seu conhecimento. Então, eu iniciei com pouco. Mas aí, mais 100, mais 150, e por aí foi. Até que eu cheguei num ponto, falei, cara, não existe isso aqui. Porque eu vi que tinha alguma coisa ali que eu estava fazendo de errado. Não adianta você ter só técnica, não adianta você somente ter estratégia. Me faltava a gestão. Eu não tinha isso. E eu não sabia que existia isso. Poxa, botava o dinheiro no mercado de forma aleatória. E eu identifiquei que eu estava fazendo algo de errado, sim. Mas eu não sabia identificar o que era. Eu não conseguia identificar o que era. Mas eu decidi que eu não quebraria mais banca. E assim eu botei minha última banca. De qual que era o valor, a última? Foi de $60. $60? Na Betfair. Sim. E essa minha banca de $60 está comigo até hoje. Caraca, sério? Dessa banca eu consegui, tudo que eu tenho hoje, né? A casa onde eu moro, o meu carro, tudo, né? Foi disso. Nunca mais quebrei uma banca. Na Betfair, essa foi a primeira. Eu trabalhava em casa de apostas. Não tem nada a ver por ser na Betfair. Eu não quebrei mais por ser na Betfair. Não é isso. Acontece que eu identifiquei um padrão, né, trabalhando como trader, que me beneficiava mais dentro do meu perfil investidor. E com 6 meses eu não quebrei mais essa banca. Alguma coisa mudou. Eu identifiquei o que eu estava fazendo de errado, o que eu vinha fazendo certo, e comecei a manutenir aqueles resultados. E identifiquei que aquilo ia me beneficiar no longo prazo. Com 1 ano, eu sabia exatamente o que eu fazia no mercado. Eu tinha noção do que eu fazia de errado, o que eu fazia de certo, o que eu tinha que melhorar. Com 1 ano e meio, eu me via ali muito bem. Eu tinha meus métodos muito bem ajustados, parafusos muito bem apertados. Eu sabia exatamente os campeonatos que me favoreciam, os mercados, né? Consegui desenvolver uma metodologia que me beneficiava trabalhar tanto o trading quanto o punter.
né? Então isso me ajudou bastante, porque eu conseguia trabalhar o pré-live, que foi de toda a minha formação, né? Todo o meu estudo foi baseado nisso, mas também identifiquei que eu poderia ser um bom trader. Show. Né? E com 2 anos eu estava totalmente profissional na parada. Eu me vi profissional de verdade, com 2 anos. Eu jogo até um tempo razoavelmente breve, porque não tinha nada naquele tempo na internet. A gente não achava tanto conteúdo. Por isso eu julgo que é um tempo breve, um tempo curto. Né? Com 2 anos, aí eu sentei com a minha esposa, conversei com ela, falei, olha, a gente está ganhando isso aqui por mês. E agora? E aí ela falou, olha, vamos nos planejar. Quem sabe? Vamos nos planejar. E aí então, para minha surpresa, né? Sim, a gente decidiu sair, eu decidi sair da escola, decidi parar de dar aula. Isso foi em o quê? Em 2019? 2014. 2014? Eu iniciei em 2012. Com 2 anos, eu me profissionalizei. Show. Né? Eu sou a vanguarda, cara. Eu sou dessa turma antiga aí. Né? Então, assim, foi um período bem legal, porque eu aprendi de verdade comigo mesmo. Então, por isso que eu digo que eu tenho uma couraça muito grande. Cara, não teve ninguém para me acompanhar, sabe? Foi complicado. Parei muitas vezes para pensar se era aquilo ali mesmo que eu queria. Mas aprendi aos trancos e barrancos e estou aqui até hoje. E me fala uma coisa, quando você comentou sobre você se tornar um profissional, né? Quando que foi ou qual foi a virada de chave que você teve? Falar assim, pô, agora eu sou profissional nesse mercado e já era, ninguém me segura. Essa pergunta é boa, porque na verdade a gente não tem um ponto-chave. Eu acho que você decide ser profissional. Sim. Eu acho que você não vai ter um ponto-chave ali que vai, opa, agora eu sou profissional. Pelo menos comigo foi assim. Eu decidi me profissionalizar. Eu decidi que aquilo ali ia ser uma renda extra. Decidi que aquilo ali, mesmo levando de uma forma como investimento, né, que investimento é algo muito mais a longo prazo, eu decidi que aquilo ali ia sim virar a minha principal fonte de renda. E assim aconteceu. Como eu te falei, eu acho que a gente decide ser profissional. E a partir do momento que você decide ser profissional, cara, você nunca mais vai parar de estudar isso aqui. Eu tenho 10 anos de mercado hoje. Né? A gente está gravando esse vídeo, esse podcast em março de 2022. Eu tenho 10 anos de mercado. Então, assim, muita coisa já mudou. Aquilo que dava certo há 5 anos atrás, hoje em dia já não dá mais. O mercado, ele é todo constituído por probabilidades, profissionais por trás dele que são responsáveis por ajustes, por mecanismos, por algoritmos. Então a gente tem que estar em constante estudo, não só diante da nossa técnica, estratégia, enfim, método, mas também estudo por trás de todo o mecanismo do mercado, né? E eu decidi sair da escola, né? Decidi parar de dar aula. E a gente se planejou para parar. Eu me planejei para parar de dar aula 1 ano, né? 1 ano à frente. Me planejei para sair 1 ano à frente. Para minha surpresa, essa escola acho que começou a cortar custos, eu não sei o que é. Não sei o que aconteceu, na verdade. Ninguém sabe até hoje lá. Tenho um contato com muitos professores de lá ainda. E, cara, sobrou para quem? Para os professores mais novinhos. Mais novo na época, né? No tempo eu era bastante novo. E, cara, foi uma bênção de Deus. Ninguém entendia nada. Por que eu tava assinando a rescisão assim, ó, sorrindo, né? E falei, cara, eu tô muito bem amparado. Poxa, tava com tudo na mão, né? Todos os meus direitos como trabalhador CLT e já tinha uma fonte de renda maior do que o meu salário de professor. Então, cara, eu falei, Deus, tranquilo. Falei, Deus, é agora. Eu e o senhor, aceita ser meu sócio nessa parada, e fui, né? E 1 ano depois, eu senti falta, olhei para um lado, olhei para o outro, senti falta dos meus alunos, né? Cara, senti falta de gente. Não sei se tu já percebeu, eu sou muito povão, né? Sim. Pô, o meu jeito de falar, pô,
criado em periferia de Brasília, é o meu jeito, né? E aí, cara, aconteceu. Eu falei, poxa, eu vou ensinar isso aqui para outras pessoas. E assim eu criei o Clube Tips um ano depois. 3 anos, ou seja, 3 anos após o meu início, né? Um ano... bem, eu já era profissional. Trabalhei 1 ano sozinho como profissional. Somente depois eu decidi ensinar isso para as pessoas. Decidi empreender na área, né? E, na verdade, não começou como um empreendimento, na verdade. Era muito mais um sonho de ajudar as pessoas, realmente, né? Mas foi se tornando empresa com o tempo, né? E foi mais ou menos assim que eu parei de dar aula para me dedicar exclusivamente ao meu trade esportivo.